Capítulo 27. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que lhe possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, no lado de fora da cortina que está na frente da Arca da Aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes.
Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue duas pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro, que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte.
Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravados com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será arrematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, quanto sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido, e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João,
filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. João dizia a todos: ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam: e nós? O que devemos fazer, João? Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia.
Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meliá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nazom, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Salmo 39. Salmo de Davi, ao regente do coro, para confissão. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar:
Oh, Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Oh, Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais.